O título é A Poética como Revelação do Habitar em Heidegger e a Poética como Constituição da Intimidade Mundo em Bachelard. Não é a primeira vez que experimento caminhar ao lado de Heidegger e de Bachelard, procurando perceber contatos, diferenças, convergências e aspectos irreconciliáveis entre ambos. Num desses momentos anteriores, o que ao longo da reflexão se estabeleceu com maior clareza, por força de um aprofundamento realizado por mim, foi a estreita, inevitável conjugação entre o modo poético de dizer, de engendrar e a sua peculiaridade inerente revelação da verdade e do ser. Então, essa afirmação, eu já fiz essa afirmação numa outra comunicação, estou apenas retomando muito resumidamente o que foi feito numa outra comunicação. É de que há uma inevitável, não é assim por acaso, né? É algo inerente, a conjugação entre o modo poético de dizer e a revelação da verdade do ser. Essa é a colocação que nós devemos fixar, tá? Esse trabalho é explicitamente realizado por Heidegger, se servindo da poética na obra de Van Gogh. Heidegger, no seu modo fenomenológico de se interrogar a respeito do trabalho de Van Gogh, nos indica, nos convida a, primeiramente, acompanharmos o seu modo de interrogar, o seu de Heidegger. Ele nos convida a isso. E o que é esse modo de interrogar? É ater-se ao que se mostra na obra, tendo como referências de sentido não um quadro de referências prévio e estrangeiro ao mundo mostrado na obra, na obra, mas ir ao encontro do mundo revelado, exibido no próprio quadro de Van Gogh. Então essa é a recomendação explícita de Heidegger, é ater-se ao que se mostra na obra, tendo como referências aquilo mesmo que está presente no quadro e que nos sugere, pelo que está presente no quadro, um aprofundamento do quadro, uma interpretação natural do que o quadro nos indica, não uma transformação daquilo que está à mostra numa outra coisa. Isto, enquanto fenomenologia, é fundamental. Fui claro no que eu falei? Fazer fenomenologia é se aprofundar naquilo que se mostra, e a compreensão daquilo que se mostra precisa acompanhar os indícios do que se mostra. Aprofundar-se é isso. Não é transformar o que se mostra numa outra coisa, tá? Bom. E esse modo de interrogar, voltando eu ao texto aqui, e este modo de interrogar, cujo nome é fenomenológico, o modo fenomenológico de interrogar, nos mostra um mundo próprio do trabalhador do campo. Então, nós poderíamos inclusive chamar essa obra de Van Gogh
que são o que? Essa obra, essa pintura do Van Gogh, eu acho que muitos de nós, ou todos nós, já tivemos contato, são duas botas. Quando eu falo vem alguma coisa, duas botas ali no chão, num lugar, né? Duas botas usadas, né? E por essas duas botas usadas, o que nós podemos compreender é que é um mundo vivido por um trabalhador no campo, tá? Bom. Pela fenomenologia, através de Heidegger, tudo está aí. Pela fenomenologia em Heidegger, a partir de Heidegger, não só por ele, mas já que estamos falando dele, né? Por Heidegger, tudo está aí, no quadro, na imagem elaborada, trabalhada por Van Gogh. Quer dizer, na obra de Van Gogh, nela mesma encontramos as referências de sentido da própria obra. Não precisamos recorrer a uma outra coisa. E o sentido que se mostra para um olhar que acompanha e se aprofunda nisto mesmo que se mostra é significativo, revelador no seu tamanho próprio, não indo além dele para tornar-se grandioso e digno. A grandiosidade revelada no quadro, através do quadro, está no próprio quadro. Esse modo de acolher o que vem ao nosso encontro, nunca será demais reiterar, desdobrando pouco a pouco o que já está presente nisto que nos toca e, ao desdobrar, participar com ele o seu sentido essencial de ser, é o modo fenomenológico de estar presente no mundo. Quando eu falo isso, essa expressão é assim, o modo fenomenológico de existir no mundo está indicando que é preciso nós amadurecermos em nós um modo de presença que seja naturalmente este de, aqui eu não falo, mas vou agora falar, este de estar espantado e fascinado pelo mundo, tal como uma criança vive. Tudo chama a atenção, não só porque é novidade, mas porque é como é. E por ser como é, encanta, faz com que a atenção se aprofunde naquilo, tá? Heidegger vive naturalmente esta presença, ele vive naturalmente isso, esse modo fenomenológico de estar no mundo. E faz repercutir em nós, na esperança, suponho eu, de partilhar conosco o que ele vira ao empurrar para o lado a cortina do encobrimento. Em Heidegger, fazer fenomenologia, fazendo uma imagem também do que é o modo fenomenológico, é empurrar a cortina que encobre uma vista, algo que está além da cortina. E ao falar de cortinas, imagem simples para apontar o desvelamento realizado por Heidegger, me remeto a Bachelard, que no seu Poética do Espaço nos oferece a visita de Baudelaire, aninhado em seu cottage de inverno
entre pesadas cortinas protetoras. Esta imagem banal, não só para mim, mas para o próprio Bachelard, serviu-me como pretexto para, junto a nós todos, penetrarmos no mundo da intimidade apresentada, descrita, situada, pensada e enriquecida, bastante enriquecida por Bachelard nessa sua obra Poética do Espaço. Antes de prosseguir por essa via bachelardiana, é necessário fazer uma observação introdutória, tanto ao trabalho de Heidegger quanto ao de Bachelard. Ambos têm na arte e na sua presença mais vigorosa e própria, na poética, a fonte originária do sentido próprio, mais apropriador de tudo o que pode ser. A revelação de sentido do que pode ser nos é dada pelo modo poético de se apresentar, tá? Pela obra poética. Em Heidegger, a arte é, se assim podemos dizer, a revelação do ser ele mesmo. Em Heidegger, a arte, a poética no caso, é a revelação do ser ele mesmo. Isto é, o sentido próprio, fundamental, essencial de ser de tudo o que é. Então, quando eu falo o ser, não estou falando de uma entidade. Estou falando do sentido fundamental de ser de algo que se apresenta como uma entidade. Essa é a dimensão ontológica, né? Ou a dimensão do ser. Da doação de ser algo realizado pelo ser. E em Bachelard, em não menor medida, são os poetas. Isto quer dizer, vamos descrever quem são os poetas, bem rapidinho. Os seres humanos que, não distraídos em suas ocupações, mas quietamente vigilantes, vivendo, portanto, o devanear em presença do mundo, são eles que nos oferecem a fala do mundo em seu aspecto simples e simultaneamente completo. O discurso poético, ao viver uma relação com o mundo, que é uma relação de devaneio, consegue, na obra poética, de uma maneira sintética, simples, direta, nos dizer o que é o mundo. Tá? Bachelard, aliás, nesta sua obra, frequentemente convida os filósofos, os companheiros do saber. Gostaram do nome que eu dei aos filósofos? A escutarem a palavra do poeta. Isso ele faz durante o livro todo dele, né? Ele acha que, assim, poderia haver uma abertura maior de contato e diálogo entre o modo filosófico e o modo poético, né?